E aí pessoal da net, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo Ceia. Bom pessoal, já faz um tempinho que eu não cubro o Hacking, justamente porque o capítulo 34 eu já tinha feito faz tempo e o capítulo 35 não havia ainda saído a tradução, né? Ou pelo menos eu não havia visto que a tradução já tinha saído, né? E hoje nós estamos aqui, né, no último vídeo de episódio G do ano, falando sobre o capítulo 35. E gente, vocês sabem que falar de episódio G é uma coisa que não dá tanto movimento aqui no YouTube, é um spin-off que poucas pessoas gostam, mas vocês que gostam de episódio G gostam bastante, vocês comentam todos os vídeos, fazem teorias, né? E eu queria reforçar com vocês que gostam de episódio G para dar o like no vídeo, para mandar o vídeo para os amigos de vocês que também gostam e para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Também peço para que, se você puder e quiser, que mande um pix aqui para o canal Mundo Ceia para ajudar a gente de uma maneira mais direta, ou compre os mangás no link associados. Tem episódio G volume 1 e volume 2 lá, inclusive, no link aqui na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o capítulo 35 de episódio G Hacking. Nós paramos na luta do Ikki contra o Gregory, né? E nós vamos agora para o capítulo 35, que se chama Mar Profundo e Escuro. Vamos lá? Gente, só para recapitular, episódio G é a história dos deuses primordiais que destruíram o mundo inteiro. Só tinha sobrado o Seiya. Mas o Seiya conseguiu fazer um sacrifício que fez com que a guerra contra os deuses primordiais se aquietasse um pouco, né? Isso deu tempo para que os outros cavaleiros conseguissem voltar. Nesse momento da história, Saori Kido renasceu. Ela encarnou de novo, né? E hoje ela é uma menina um pouco mais nova, né? Que luta, inclusive, né? E o cavaleiro Ikki de Fênix conseguiu retornar. Nesse momento, Ikki estava lutando contra o Gregory, que era um dos servos dos deuses primordiais. Ele conseguiu inclusive neutralizar o Gregory. Só que uma coisa vai acontecer, né? O Ikki ele percebe que tem algo estranho, né? Porque ele neutraliza o Gregory, mas um cosmo começa a se expandir. E ele cita que é como se fosse um mar profundo e escuro se expandindo, né? Gente, se vocês leem o episódio G, vocês sabem de que mar que nós estamos falando, né? É óbvio que se trataria de Pontus, né? Então, Pontus, que é o vilão, eu considero o vilão principal do episódio G, porque ele está aí desde o episódio G inicial, né? O clássico, passando pelo Assassin e agora no Hacking, ele é o vilão principal para mim de episódio G, né? E o Pontus, ele se projeta através do Gregory, né? Porque o Gregory é aquele que busca as divindades, né? Ele se projeta através do Gregory e ele percebe que ali se encontra Athena, né? Ele até fala: eu finalmente encontrei. Então ele estava escondido nas profundezas da Ilha de Fogo. Adeus, Athena. Você precisa mostrar o seu poder, né? E aí ele também fala que ele precisa entender essa nova Athena, essa Athena reencarnada, antes dos outros deuses primordiais encontrarem, né? Então existem outros deuses primordiais. Nós temos os Ciclopes, né? Que vão provavelmente renascer, né? O Esteropes, por exemplo, que tinha morrido, né? E nós temos Urano e Gaia, né? Então esses aí provavelmente não sabem que o Pontus encontrou a Athena, né? Bom, e aí o Igazen, né, que é aquele soldadinho que muito carismático, inclusive, um personagem muito bom, ele está conversando com as crianças e ele vê que está chovendo água do mar, né? E isso não é normal, né? Chover água do mar não é normal. É um efeito da natureza que aconteceu por conta do Pontus ter aparecido, né? A Saori, inclusive, comenta que aquilo não é normal, aquilo é um cosmo divino se aproximando, né? Nós temos até um comentário do Tatsumi, né? O Tatsumi também comenta. A gente está num capítulo ali que todo mundo quer comentar, né? Tatsumi comenta falando que pro Ikki, né? Ele pensando, pô, por que o Ikki não volta pra cá? O que ele tá fazendo? Ele vai ficar lá,
né? Mas nós sabemos aqui qual que é a personalidade do Ikki. Nós sabemos que o Ikki, obviamente, não vai simplesmente fugir do combate, mesmo sendo Pontus um deus primordial, né? E aí aparece uma personagem, né? Uma personagem aparece aí, né? E eu achei interessante que ela é uma personagem lá do primeiro episódio G, né? É a Litus. Se vocês não lembram da Litus, ela é a serva do Aiolia, né? Ela e o Garan, os dois eram servos do Aiolia, e ela aparece aqui como a senhora do orfanato, ela que comanda o orfanato. Voltando ao Ikki, nós temos ali, né, o Ikki fazendo um monólogo falando sobre proteger Athena. Eu vou ler o monólogo dele para vocês enquanto passa a imagem. Isso significa que Saori foi descoberta, logo eu tenho que protegê-la, não importa o que aconteça. Eu sou o último cavaleiro de Atena, minha vida precisa se tornar o escudo de tudo aquilo que existe. De tudo aquilo que existe. Aí a Litus fala, né? Ikki, o que você está fazendo? Vá para casa. Mesmo ele fala para Litus, né? Vá para casa. Mesmo que tenha os benefícios de uma proteção divina, é perigoso aqui. E a Litus fala, eu sei disso, no entanto preciso falar com você. E ele fala, eu já sei o que vai dizer, não se preocupe, eu irei proteger a Saori. E aí a Litus fala que não é só isso. A Litus não quer falar só para ele que é para proteger a Saori a qualquer custo. A Litus tem uma preocupação que é a seguinte: o Ikki, ele tem a personalidade que ele não vai recuar, ele não vai desistir, não importa o que aconteça. Mas se o Ikki cair ali, o que vai acontecer? Não vai ter ninguém para proteger Athena, né? Então a Litus tem a preocupação do Ikki morrer em combate, né? Do Ikki morrer no combate, né? Então você não deve morrer até que a Saori se torne a verdadeira Athena. Você deve se tornar o farol da nova esperança que está por vir, o farol dos novos cavaleiros que ainda virão. E você também deve sobreviver para ajudar aqueles que retornarão. Ikki, você não é o último cavaleiro. Pelo contrário, você é o primeiro cavaleiro que apareceu na Terra. Você não é o último, você é o primeiro. Virão muitos outros, mas você tem que preparar o caminho para eles. Essa é a ideia da Litus, né? Só que ali ele não vai recuar do mesmo jeito, né? E aí ela fala, né? Você se tornou um cavaleiro de ouro, o da constelação de Leão. E foi assim que herdou a armadura de ouro de Leão. Isso é uma boa coisa, né? E o Ikki fala, seu mestre Aiolia era um verdadeiro herói. Não me acho digno de sucedê-lo, pois a única coisa que sei fazer é exterminar pessoas. Mas se este é o meu destino, farei o que puder. Você pode confiar nisso, Litus, né? Então, basicamente ali o capítulo, uma parte do capítulo é um diálogo da Litus tentando fazer o Ikki desistir e fugir. Basicamente, né? Ela tentando fazer ele desistir e fugir. E ele falando que ele meio que se recusando ali, ele entende o que ela está falando, tá? O que eu entendi ali é que ele entende o que a Litus está falando, mas ele não vai fugir. O Ikki não vai fugir, né? Você fala muito bem, mas tudo bem, vou te ouvir por hoje. Quanto ao resto, deixe comigo. O Ikki vai ouvir a Litus em que sentido? Em que sentido, né? Eu acho que ele, obviamente, que ele vai fazer tudo que ela pediu, ó. Ele vai se tornar aquele que protege a Athena, ele vai se tornar aquele que guia os novos cavaleiros e recebe os cavaleiros que vão voltar, que no caso é o Shiryu, Shun e Yoga. Mas eu acho, gente, pode escrever aqui, vocês acham que o Ikki simplesmente vai fugir de combate? Ele vai fugir do Pontus? Ele vai largar o campo de batalha? O que vocês acham? Eu tenho certeza que não, tá? E aí no final o capítulo termina, né, com a Saori, né, falando que vai lutar também. Ó, eu vou dar tudo de mim para proteger vocês. Aí o Higazen fala, do que você está falando? Você precisa fugir também. Um humano não tem condição de enfrentar uma coisa dessas. Você não está errado. Dito isso, se tem uma coisa que meu mestre me ensinou,
foi não recuar. Então provavelmente o que a gente vai ter ali é um confronto, não sei quanto tempo que vai durar esse confronto, porque o Okada não gosta de levar confrontos até o final, né? Só no final do mangá, né? O Okada, ele para os confrontos todos na metade, ele não encerra os confrontos, aí do nada no fim do mangá encerra todos os personagens, né? Tem sido assim faz um tempo já, né? Faz um tempo que o Okada tem feito isso, né? Foi não recuar, mesmo que o adversário seja um deus. Então a Saori, ela vai ao campo de batalha, ela vai enfrentar o Pontos junto com o Ikki de Fênix, né? Gente, o que vocês esperam do próximo capítulo, em que provavelmente nós teremos Ikki de Fênix lutando junto com a Saori, né? Vocês acham que já neste momento outros personagens vão aparecer? Será que o Shiryu consegue voltar já nesse capítulo, já que nós sabemos que ele foi liberto? Será que aquele Shura de outra dimensão também vai voltar, né? E vai enfrentar o Pontos? Aquele Shura é apelão, hein? Aquele Shura às vezes consegue lutar com Pontos. Mas que faria o Ikki, que nem tá tão forte assim, contra o Deus primordial, né? O mar negro que engole as estrelas? O que faria o Ikki e a Saori contra um ser desse nível? Pessoal, obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Obrigado a todos vocês fãs de episódio G, fãs do Okada, que assistem o vídeo, né, e mandam para os amigos de vocês, se inscrevem no canal e também que dá o like, e também alguns aí que mandam até uma ajuda financeira aqui no canal através do Pix. Pessoal, não se esqueçam, gosto de reforçar isso, porque os vídeos de episódio G são menos assistidos, né? Então quanto mais vocês mandarem para os amigos de vocês, melhor pra gente, né? Pra gente insistir bastante nesse projeto aqui. Eu me propus, e a proposta do canal continua sendo, eu cobrirei tudo que lançar de Saint Seiya, incluindo o episódio de Hacking, né? Porque eu sei que muitos aqui, né, gostam bastante, né? Mesmo não sendo um número avassalador de pessoas. Pessoal, muito obrigado. Fiquem atentos amanhã às 6 da tarde, no dia 30 de dezembro, o último vídeo do ano, a nossa retrospectiva 2022, né? O que será? Vocês gostaram de 2022 de Saint Seiya? Vamos ver amanhã, dia 30 às 6 da tarde. Pessoal, até mais. Tchau, tchau.